Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Hoje completa 1 ano do incêndio do Museu Nacional. O que essa data tem a nos dizer? Leila, infelizmente essa data de 1 ano do incêndio do Museu Nacional tem muito a nos dizer. Assistir ao Museu Nacional a ser consumido pelas chamas foi testemunhar um memoricídio. Memoricídio é um neologismo que significa a intenção deliberada de destruir todos os traços de existência cultural e histórica de uma nação em um determinado território. Nós vivemos aqui no Brasil o clichê de sermos um país pacífico, de encontro dos povos, mas isso nunca existiu. Nós somos um país racista, preconceituoso e extremamente misógino. Uma cultura de ódios velados e naturalizados contra os indígenas, contra os negros, contra os judeus, contra os muçulmanos, contra os homossexuais, contra os transgêneros, contra os nordestinos, contra as mulheres. A história do Brasil, ela traz tanto o extermínio da memória como o apagamento do outro, esses dois apagamentos inscritos nas suas páginas desde os primórdios da colonização. Nós somos exímios memoricidas. E como pensar o Museu Nacional nesse espectro? No caso do Museu Nacional, não tem nada tão paradoxal como se tornar guardião de uma perda que não deixa rastros. Transmitidas ao vivo, na noite de 2 de setembro de 2018, as imagens da implacabilidade do fogo e do desespero dos docentes, dos alunos e dos funcionários do Museu Nacional e da UFRJ diante da tragédia, que foi irreversível, deixaram todos atônitos. O que se perdeu foi muito mais do que o prédio e o seu acervo, porque se subtraiu aí um pedaço do conhecimento que estava reservado também às próximas gerações. E isso não tem volta. A despeito dos louváveis esforços que têm sido feitos em torno da campanha Museu Nacional Vive, o que nós vemos ainda são as enormes dificuldades de captação de recursos e a dificuldade, que também não é nada menor, em lidar com a estimativa da perda substancial de um dos mais importantes acervos do mundo. O incêndio do Museu Nacional, portanto, revela muito de como nós lidamos no Brasil com o nosso patrimônio, com a nossa memória. A cultura e os seus orçamentos ínfimos em todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal, isso é uma triste recorrência da nossa política. E nessa perspectiva, o incêndio do museu é a triste metáfora dos nossos impasses. O que fica, além dos seus escombros, é a pergunta sobre que tipo de futuro nós podemos sonhar quando nós desprezamos tão sistematicamente o nosso passado. Como lidar com o presente quando nós nos recusamos a refletir sobre o nosso passado traumático. Que essa data fúnebre, que agora entra para o nosso calendário como o dia do incêndio do Museu Nacional, funcione pelo menos para que nós sejamos capazes de pensar nessas questões e imaginar outros futuros possíveis. Eu fico por aqui, desejo um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Hoje vamos falar também, das queimadas e a razão porque tantas queimadas acontecem no Brasil.
A queimada tem sido, essa destruição de florestas, né, tem sido já cantada, ou melhor, denunciada, né, em prosa e verso, e realmente é um problema terrível, ambiental. Mas qual é a razão econômica da queimada? Afinal de contas, essas florestas estão sendo queimadas com algum objetivo, né? E realmente o principal objetivo de quem quer a terra que está embaixo da floresta é a produção das chamadas commodities. A commodity, para quem não sabe, é uma palavra em inglês que virou quase que senso comum, traduzindo literalmente, é mercadoria, mas as commodities justamente são as mercadorias ou produtos primários. É aquilo que na economia significa basicamente extrair do solo algum produto e, em geral, um produto agrícola. O próprio período que a gente passou recentemente, o governo Lula, né, cantado também em prosa e verso como um momento fantástico de crescimento, distribuição de renda, inflação baixa, mas qual era a âncora, qual era a base dessa prosperidade de fôlego curto, né, mas que a gente viveu por alguns anos? Era a chamada dependência das commodities, ou seja, era um momento em que os mercados mundiais demandavam muita soja, por exemplo, ou carne, enfim, são produtos agroindustriais, muitas vezes exportação até da matéria-prima mesmo, e que, claro, se você vai exportar soja, você precisa de vastas extensões, né, de plantação de soja. Isso há muitos anos tem sido denunciado no centro-oeste brasileiro, como foram destruídas culturas e expulsos moradores, muitas vezes civilizações inteiras, né, que os nossos nativos, os índios brasileiros, são uma outra civilização que está entre nós, e a soja poluiu os rios e destruiu já várias formas de vida, que eu chamo realmente de civilizações indígenas nativas. Por quê? Porque, claro, são grandes produtores que precisam exportar soja, por exemplo, e outros produtos agrícolas. Então o Brasil, ele foi, mesmo durante o período Lula, ele foi se tornando um país que os economistas chamam de dependente das commodities. Quando houve uma crise e o preço das commodities desabou, acabou o milagre da era Lula e a gente mergulhou nesse período de crise. Muitas vezes as pessoas atribuem a crise, a recessão, a uma maldade, né, do governo, né, achar que a recessão resolve todos os problemas, reduz gasto público. É muito parcial essa visão. É preciso ter muito claro que a dependência de commodities, esse aqui é o problema estrutural do modelo brasileiro. Recomendo a leitura de um relatório que acaba de ser publicado pela UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, que mostra exatamente esse fenômeno da commodity dependence, a nossa dependência de mercadorias, de commodities, uma perspectiva de 20 anos, e ali fica claro realmente a grande dependência do Brasil e de países em desenvolvimento, simplesmente de voltar ao que éramos na época colonial, extrair da natureza e, portanto, destruir a natureza para exportar e assim gerar a renda, a riqueza, mas que é um tiro no pé, porque isso destrói não só a natureza, a floresta, como as formas de vida e de sociedade que tem tanto a nos ensinar e que vem exatamente de uma relação diferente com a natureza. Professor Gilson, e como o Brasil pode superar essa situação, este momento econômico? Evitar a dependência dos produtos primários, essa dependência na exportação de commodities, que levam à dominância política dos setores agro, da agroindústria, e apostar mais na industrialização, na ciência, na tecnologia e na inovação. É o que fizeram os países mais avançados. Depender da destruição da natureza para gerar desenvolvimento, como eu disse, é um tiro no pé. Semana que vem voltamos comentando tendências da economia política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Nas últimas semanas, as queimadas na Amazônia dominaram o noticiário, virando crise ambiental e diplomática. Parte do público e também alguns líderes de governo ficaram no terreno dos boatos, com acusações sem evidências a ONGs e fotos antigas ou de outros locais sendo compartilhadas nas redes sociais.
Professor Carlos Eduardo Lins da Silva, mas e a imprensa? Cumpriu bem seu papel, pelo menos a imprensa nacional? Olha, Luísa, acho que a imprensa nacional está tentando cumprir bem o seu papel. Como você disse, e como acontece com frequência em casos de grandes desastres naturais ou tragédias no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, esses eventos provocam uma onda de desinformação intencional ou por ignorância nas mídias sociais que podem provocar consequências bastante ruins. E isso aconteceu no caso da Amazônia. Você viu e todos nós ficamos sabendo de autoridades e celebridades que disseminaram informação não verídica, não correta nas suas redes sociais. A imprensa, inclusive, tem exercido a função de corrigir esses equívocos ou erros. Mas a cobertura desse incidente é particularmente difícil, porque são regiões muito remotas do país e a exigência que se faz de cobrir in loco os acontecimentos demanda dinheiro, disponibilidade, recursos materiais que são cada vez mais escassos nos veículos jornalísticos devido à sua crise estrutural. Mesmo em condições ideais, nos tempos áureos do jornalismo em termos de rentabilidade e de sustentabilidade, já seria uma cobertura difícil, porque nós sabemos as dificuldades para se poder alugar um helicóptero, por exemplo, para se sobrevoar a Amazônia. Então, as dificuldades são imensas, mas eu acho que o jornalismo tem tentado realizar a sua tarefa da maneira mais adequada possível, apesar desses empecilhos. E no noticiário internacional, a gente viu algumas agências mandando repórter para fazer sobrevoo? Sim, se eu não me engano, o primeiro jornalista profissional a fazer um sobrevoo nas queimadas foi um jornalista da BBC. E eu acho que eu não acompanho, evidentemente, porque é impossível acompanhar toda a imprensa internacional, mas eu acompanho bastante, ou pelo menos razoavelmente bem, a grande imprensa em língua inglesa, os americanos e os britânicos. E eu acho que os grandes veículos desses dois países, Estados Unidos e Reino Unido, têm feito uma cobertura bastante aceitável. Já as das outras nações, eu não tenho informação suficiente para fazer uma avaliação. Mas eu acho que a BBC tem feito um bom trabalho, assim como o New York Times, The Guardian e outros jornais como o Washington Post e as agências internacionais também. A Bloomberg, por exemplo, publicou uma reportagem que eu considero muito boa a respeito das motivações pessoais do presidente Bolsonaro por o tipo de comportamento que ele tem tido em relação à Amazônia, inclusive com uma revelação não muito conhecida no Brasil, ou pelo menos não muito divulgada no Brasil, que o pai dele foi um minerador de ouro nos tempos da Serra Pelada, na Amazônia, e que esse é um dos motivos pelos quais o presidente talvez tenha tanto empenho em defender a exploração econômica da Amazônia. É uma informação razoavelmente fácil de se obter e não tinha sido levantada ainda aqui localmente, né? Talvez até tenha sido levantada, talvez eu que não tenha tido conhecimento, mas certamente não é um fato muito conhecido dos brasileiros, ou pelo menos não foi muito explorado pelo jornalismo brasileiro nos últimos dias. E a Bloomberg fez isso na quinta-feira passada. O professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Na última quarta-feira, foi anunciada a primeira morte por sarampo na cidade de São Paulo. Bom dia, professor Saldiva. Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje eu gostaria de voltar a falar de sarampo, uma doença altamente
infecciosa, mas que pode ser combatida com vacinas. São Paulo está com muitos casos, é considerada a zona de alerta, milhares de pessoas desenvolveram a doença e, infelizmente, foi confirmado o primeiro óbito por sarampo na nossa cidade. Bom, primeiro, por que não vacinamos, né? Bom, nós devemos nos vacinar porque não há forma de você se isolar da possibilidade de contágio de sarampo. Uma vez eliminado por tosse ou um espirro no meio livre por uma pessoa infectada, o vírus do sarampo pode permanecer até 2 horas vivo e viável e infectante em superfícies como maçanetas, como corrimãos de ônibus, e, enfim, tudo o que nos cerca. Então nós temos que tirar um tempo e ir nos postos de vacinação e sermos vacinados. Professor, por que essas doenças já erradicadas estão voltando? As pessoas estão realmente desacreditando das vacinas? Isso não acontece tanto pela descrença e as lendas urbanas que comprometem a vacinação aqui no mundo todo, mas talvez pelo fato que também trabalhamos demais. Temos tanta coisa para fazer, nos impomos a tarefas cada vez mais contínuas e complexas e vamos renunciando a cuidar de nós próprios. Não estou dizendo isso especificamente no tocante ao sarampo, mas se cada um de nós olharmos para a história das nossas vidas nos últimos anos, vemos que cada vez mais nos colocamos no segundo plano e colocamos tarefas de trabalho e ocupações na frente das nossas necessidades. Isso é uma questão de ambiente cultural e de como os novos tempos estão sendo organizados na relação da forma de ganhar a vida. Cada um de nós talvez tenha se tornado o capataz de si próprio. Nós nos obrigamos a fazermos cada vez mais e cuidarmos de nós cada vez menos. Bom, essa é a mensagem e uma reflexão. Espero que tenha sido útil a todos. Um abraço. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Há muito tempo que a ciência vem comprovando que rir é o melhor remédio para muitos males. Um estudo norte-americano sobre fisiologia do riso mostra a inter-relação entre o bom humor, o bem-estar e a prática de atividade física. O trabalho acadêmico diz que 3 minutos de boas risadas equivalem a 10 minutos de exercícios de remo, por exemplo. Sorrir aumenta a ventilação pulmonar e beneficia o sistema cardiovascular. O bom humor, assim como a atividade física, promove a produção da endorfina no organismo, substância que está associada ao bem-estar físico e mental, além da diminuição de doenças crônicas. O professor Fará alerta, no entanto, que o bom humor não consiste em apenas contar ou rir de piadas, mas sim ter mudanças de atitude para buscar viver de forma mais alegre. Olá, ouvintes. Falaremos hoje sobre um tema divertido, que é a relação do bom humor com a saúde e o impacto em nosso bem-estar. Podemos dizer que o bom humor é a expressão de que estamos bem e que também depende de vários fatores como os físicos, ou seja, a saúde que nós estamos apresentando naquele momento, os culturais, a personalidade de cada pessoa que influenciam diretamente em nosso dia a dia. Muitos trabalhos mostram a relação do bom humor com a produção de endorfina, que é o hormônio que nos relaxa e traz a sensação de bem-estar. A endorfina também controla a pressão sanguínea, melhora o sono, entre outros benefícios, e atua muito na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão. Segundo um artigo publicado na revista Planeta de 1994, ou seja, 25 anos atrás, o médico americano William Fry Jr., professor de psiquiatria da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que estudou a fisiologia do riso durante mais de 30 anos e afirma que, em seus estudos,
3 minutos de risada por dia equivalem a 10 minutos de exercícios com remo, acreditem. Acho que deveríamos remar dando risada, seria muito bom. Segundo ele, quando rimos, a ventilação pulmonar é aumentada e beneficia o sistema cardiovascular. Segundo ele ainda, depois de uma boa risada, ocorre uma diminuição temporária da pressão arterial, da respiração, dos batimentos cardíacos e da tensão muscular. O humor pode não curar, mas deveria ser usado como estratégia em qualquer tipo de tratamento. E, em contrapartida, os efeitos do mau humor são muito prejudiciais em nossa saúde. Uma pessoa mal-humorada fica muito angustiada, libera muita adrenalina que causa palpitação, arritmia cardíaca, as mãos ficam frias e suadas, dores de cabeça e dificuldades até na digestão e irritabilidade. Ou seja, o mau humor é muito prejudicial. Mas ter bom humor ou mau humor dependerá de como encaramos as situações que passamos em nosso cotidiano. E eu lembro, como já comentado em colunas anteriores, quem pratica atividade física é mais bem-humorado do que não pratica. Professor, como ter bom humor nas adversidades da vida? As tragédias cotidianas só são tragédias porque as encaramos deste modo. O humor descrito aqui não consiste em contar piadas, ou só as piadas, mas sim é uma atitude, é uma mudança na nossa atitude, é uma forma de ver a realidade, uma forma diferente de ver a realidade. É difícil? Muito. Mas acredito que, quando percebemos que somos falíveis, imperfeitos, às vezes escolhemos errado e não agradamos a todos, não nos levaremos muito a sério e daremos risada de nós mesmos. E aí sim, daremos um passo importante para a melhoria do nosso bem-estar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e movimento. Por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. A divulgação da ciência está concorrendo com as informações postadas nas redes sociais de opinião pessoal e sem nenhum lastro científico. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Basta dar uma olhada nas redes sociais para a gente ter a sensação de que o obscurantismo voltou a ficar na moda. Não se trata apenas de um jogo de palavras ou de uma palavra esquisita, né, obscurantismo, mas parece que há uma espécie de combate à racionalidade, sempre com o argumento, essa é a minha opinião, que aparentemente vale para qualquer coisa, né? Olha, tem gente que fala da Terra plana, né? Fica um pouco engraçado, mas deixa de ser engraçado quando deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, eles recebem um grupo de chamados, autodenominados pesquisadores do terraplanismo, e são homenageados como pesquisadores. Tudo bem, né? Parece que faz parte do jogo homenagear pelo menos os amigos. Mas seria interessante que se dissesse que a Terra não é plana, porque isso não é um problema de opinião, é um problema que está no domínio dos fatos, né? Veja, essa questão é chave. Tem um instituto americano chamado Pew Research Center, que é um dos institutos mais renomados nos Estados Unidos. Ele acabou de fazer uma pesquisa com pessoas que se utilizam muito nas mídias sociais, que navegam muito na internet, e colocavam questões simples, assim como a existência da lei da gravidade, como se a Terra era plana ou não era. E o que acontece é que apenas 26% dos entrevistados, uma pesquisa com relevância estatística, apenas 26% foram capazes de identificar corretamente os fatos que são reais, né? Os demais, eles apontavam alternativas que não eram verdadeiras. E sempre com o argumento, essa é a minha opinião. Quando a gente trabalha com terra plana, fica um pouco no terreno do folclore. O problema é quando entra nas vacinas, né? Veja,
tem movimentos e mais movimentos de gente que acha que as vacinas são um mal, né? Que é uma tragédia para a humanidade. E, ao mesmo tempo, a Europa, já nos últimos 2 anos, está assistindo um aumento de mais de 400% no número de casos de sarampo. 2016 e 2017 foram marcados por um aumento muito grande, porque uma parte das famílias acaba sendo sensibilizada pela ideia de que as vacinas são invenção da indústria farmacêutica. Professor, esse tipo de comentário é um ruído de informação e atrapalha na divulgação de informações científicas válidas? É um pouco conspiratória para sustentar a ideia, bom, essa é a minha opinião. Veja, esse ataque, na verdade, eu considero uma crítica muito forte à atividade científica, ignora os avanços que a ciência promoveu, certo? Na melhoria da mortalidade infantil, na expectativa de vida, em todos os itens que dizem respeito à saúde humana. Parece que esses dados pouco importam atualmente, né? Fica mais grave quando a gente chega a um debate sobre aquecimento global e que não é só as pessoas que não têm informação que falam, não, veja, fez friozinho na minha região, ignoram que 17 dos 18 anos mais quentes em quase 200 anos de registro tem acontecido depois de 2001, entende? As pessoas querem ignorar, né, aquilo que faz parte da realidade. E fica mais grave ainda quando a gente vê o próprio ministro das Relações Exteriores do Brasil, que atribui essas medições feitas por uma espécie de um complô ambientalista, globalista, esquerdista. Eu queria só avisar os nossos ouvintes, aqueles que se debruçam sobre os livros, sobre as revistas. A ciência é importante porque ela exatamente se aceita como falível, ela falha. Ela está fundamentada na dúvida e não na certeza. É assim que ela se movimenta, é assim que ela se comprova, é assim que ela avança. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.